Irmãos, que Deus continue nos abençoando. Vamos meditar na palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 9, versículos 25 e 26. Novo Testamento, Romanos, capítulo 9, versículos 25 e 26. Assim diz a palavra de Deus. Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Senhor, muito obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Convença-nos através do teu Santo Espírito e ajuda-nos a vivermos o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. O tema do sermão: a misericórdia de Deus gera oportunidades. Vamos falar juntos? A misericórdia de Deus gera oportunidades. O texto lido está no contexto da soberania de Deus. Soberania para escolher um e não escolher o outro. Soberania de Deus para ser considerado justo em todas as suas decisões. Soberania de Deus para salvar, para perdoar e julgar aqueles que ofendem a santidade de Deus e não se arrependem. Nesse contexto de soberania de Deus, meditamos então nos versículos 25 e 26 de Romanos capítulo 9. Obrigado, Davi. O versículo 25 diz: assim como também diz em Oséias. Romanos 9, 25, então fala de uma profecia envolvendo o profeta Oséias, aonde houve um casamento com uma prostituta, e desse casamento com uma prostituta, filhos foram gerados. E os filhos da prostituta eram filhos desfavorecidos. Quem é sua mãe? Uma prostituta. Quem é a mãe daquela criança? Uma prostituta. Os filhos não cometeram erros, mas seus pais, ser mãe de uma prostituta, fazia com que aqueles filhos fossem desfavorecidos.
Então é nesse contexto de alguém sendo desfavorecido que diz, assim como também diz em Oséias. Se você ler Oséias, você vai ver essa história do casamento com uma prostituta, e desse casamento nasceram filhos, e os filhos dessa prostituta, por serem filhos de prostituta, eram desfavorecidos. Eram desfavorecidos. E Romanos, então, 9, 25, retratando desse assunto, usando esse assunto como introdução, para um ensinamento aqui nesse contexto de soberania de Deus. E logo após a expressão, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nesse contexto, onde o versículo 25 fala de amor, esse amor do versículo 25, amada a quem não era amada, é um amor com conotação de misericórdia. Amor com conotação de misericórdia. Amada a que não era amada. Esse amor citado no texto está relacionado à misericórdia. Dar oportunidade a quem não tem oportunidade. Favorecer a quem é desfavorecido. É nesse entendimento, é nesse contexto que está o versículo 25. Chamarei de povo ao que não era povo. Chamarei de povo de Deus aqueles que não tinham oportunidade de ser povo de Deus. Lembrei de novo na nossa conversa, Jetro. Chamarei de povo de Deus aqueles que não tinham oportunidade de serem povo de Deus. Amada, aquela que não tinha nada favorável para ser chamada de amada. O Senhor fala então de dar oportunidade, Dirlene, a quem não tem oportunidade, de favorecer a quem não é favorecido. Israel, os crentes, os eleitos, são alvos da maior expressão do amor de Deus, que é a salvação. Todos que foram salvos, irmãos, em qualquer tempo da história, que Jesus é antes da fundação do mundo. Todos que foram salvos em qualquer tempo da história, foram salvos em Jesus. Todos que foram salvos em qualquer tempo da história, foram salvos em Jesus. Então, Israel, os eleitos, aqueles que foram separados para a salvação e exercer ministério específico, o Israel, os crentes, os eleitos, aqueles que são alvos da maior expressão do amor de Deus, que é a salvação, os que foram favorecidos, separados para viverem como povo de Deus. E como povo de Deus, Israel, os crentes, são aqueles que têm a missão de espalhar que só há salvação em Jesus para as outras nações, para os outros povos, para aqueles que não são crentes, para aqueles que não nasceram em lares crentes, para aqueles que não foram levados aos templos, para aqueles que são desfavorecidos, para aqueles que não têm oportunidade, para aqueles que nunca pisaram em uma igreja. Israel
os crentes, os eleitos, aqueles que são favorecidos, aqueles que foram alcançados pela maior expressão de amor da parte de Deus, que é a salvação. Nós, irmãos, os crentes, os salvos, nós recebemos o amor de Deus na sua maior expressão, a salvação. Nós somos privilegiados. Nós somos o povo de Deus, os filhos de Deus. Mas convivem conosco os incrédulos. Convivem conosco os gentios. Convivem conosco aqueles que não foram eleitos, não foram salvos, não foram separados. Convivem conosco aqueles que, como diz o profeta Oséias, nasceram de uma prostituta, já nasceram marcados, nasceram de pais pecadores, e ainda não conhecem a Jesus, ainda não foram salvos. Aos incrédulos, aos que estão perdidos, Deus também ama essas pessoas, irmãos. Deus também ama, de forma misericordiosa, dando oportunidades a quem não tem oportunidades, favorecendo a quem não é favorecido. Nós experimentamos o amor de Deus na sua maior expressão, a salvação em Cristo Jesus. Mas os incrédulos, Jetro, Davi, também experimentam o amor de Deus na forma de misericórdia. Na forma de misericórdia. Pessoas que nasceram de pais incrédulos, pessoas que nasceram de pais idólatras, pessoas que nasceram de pais envolvidos com ocultismo, pessoas que nasceram de pais viciados em drogas, pessoas que nasceram de pais desonestos, pessoas que nasceram de pais corruptos, pessoas que nasceram de pais ateus, pessoas que nasceram de uma prostituta, que já nasceram desfavorecidos, Jetro. Quem é seu pai? Ah, meu pai é um presidiário. Quem é seu pai? Ah, meu pai é um político corrupto. Quem é a mãe dessa menina? É uma prostituta. Pessoas, Girlene, que já nasceram desfavorecidos, já nasceram marcados, pessoas que não foram eleitas, separadas para serem salvas e salvar, pessoas que não foram escolhidas para serem salvas e servirem em ministério específico, pessoas que já nasceram de forma desfavorecida porque não são de Israel, não são filhos de crentes, não nasceram dentro de uma igreja, mas o Senhor ama essas pessoas. Esse texto nos informa essa verdade, que nós somos amados por Deus, na maior expressão do amor de Deus, Biazinha, Beth, que é a salvação. Essa é, Edinho, a maior expressão do amor de Deus, quando Ele salva alguém. Mas Deus também ama através da misericórdia, dando oportunidade a quem não tem oportunidade, dando favorecimento a quem é desfavorecido.
aos incrédulos, aos que estão perdidos, Deus também ama de forma misericordiosa. Quando você, no trabalho, indo à rua para fazer algo, você vê uma pessoa em condições deploráveis, comendo do lixo, talvez você possa pensar, que pessoa amaldiçoada. Eu gostaria que hoje você mudasse o seu pensamento, que você pudesse pensar, que pessoa desfavorecida, que pessoa sem oportunidade. Mas o meu Deus, que me amou com a maior expressão de amor, que é a salvação, também ama essa pessoa desfavorecida através da misericórdia dele. E nós podemos ser, irmãos, o canal da misericórdia de Deus. Nós podemos ser o canal da misericórdia de Deus. Lembro-me, quando eu e a Lara estávamos no campo missionário, no local onde iniciamos a primeira frente missionária no Sul, fomos para lá com um projeto de iniciar 5 novas igrejas, com outros missionários também trabalhando conosco. E a primeira que nós iniciamos no bairro chamado Santa Catarina, e próximo tem a Casa de Pedra. Se você fizer uma pesquisa rápida, Caxias do Sul, Casa de Pedra, você vai ver. E próximo a essa Casa de Pedra era a nossa frente missionária, a congregação que estávamos iniciando. E nessa praça da Casa de Pedra moravam 5 moradores de rua. Não vou contar a história de todos eles, mas uma nos marcou em vermos a misericórdia de Deus. E nós, os salvos, somos instrumentos, ferramentas, somos o canal para que essa misericórdia chegue até o desfavorecido, até aquele que não tem oportunidade. E recebemos lá várias caravanas do Rio de Janeiro, onde somos conhecidos, estado que somos conhecidos, caravanas de São João da Barra, São Fidélis, São Francisco, Italva, Campos. E uma dessas caravanas que recebemos, um grupo de jovens de Macaé. Começamos o evangelismo nas ruas, e eu e mais um jovem fomos até a praça da Casa de Pedra. Jovem é jovem, com refrigerante na mão, um salgado na outra mão e aquele folheto amassado no bolso. E assim fomos nós evangelizar. Pastor, posso comer? Estou com fome. Pode, meu filho, pode comer. E assim fomos até a praça. E o primeiro que encontramos naquele momento foi o Severino. Os outros estavam em algum lugar revirando lixo, catando alguma coisa, mas Severino estava ali. Dos moradores de rua, o mais idoso. Naquela oportunidade que encontramos Severino, ele já estava com 60 anos de idade. E Severino foi para as ruas aos 40 anos de idade. Ou seja, ele já estava há 20 anos morando na praça, comendo lixo. Há 20 anos. O que o levou para a rua foi o vício por bebida alcoólica. Por causa da bebida, perdeu o trabalho. Perdendo o trabalho, perdeu o casamento. Perdendo o casamento, perdeu a casa onde morava, que ficou com a mulher e os filhos. E perdendo o trabalho, perdendo o casamento, perdendo a casa, o que sobrou para ele, Jedra? A rua. A rua. É assim, irmãos, às vezes a gente não entende como que uma pessoa parou na rua. Como que pode ficar 20 anos comendo do lixo? Um vício. Ele não nasceu alcoólatra. Talvez os pais fossem alcoólatras. E um dia ele botou um copo de bebida na boca. Esse copo se transformou em uma garrafa.
2 garrafas, 3 garrafas, e tornou-se um alcoólatra, descontrolado. Agora bebia e fumava, e com isso perdeu trabalho, casamento, casa, e o que sobrou para ele foi a rua. E ali estava naquela praça, como morador de rua, já há 20 anos. E como ele estava no chão, o jovem se agachou, eu também me agachei, e perguntamos: qual o seu nome? Severino. 20 anos depois, irmãos, Deus amando aquele homem, e na forma de misericórdia, amando aquele homem diferente como Ele nos ama. Ele nos amou na expressão maior, que é a salvação. Estamos salvos. Temos nossas lutas aqui, mas vamos para o céu. Edna enfrentou as lutas dela, Edinho, mas está no céu. Está salva. É a maior expressão do amor de Deus. Mas aquele morador de rua também é amado na expressão de misericórdia, que é a expressão usada nesse texto aqui. Ó, chamarei povo meu ao que não era povo, e amada a que não era amada. Aquele que é desfavorecido, aquele que não tem oportunidades, eu também amo, eu amo com misericórdia. E nós, os salvos, devemos ser o canal da misericórdia de Deus para chegar ao desfavorecido. E perguntamos o nome, Severino. E perguntamos a ele: há quanto tempo, Severino, você mora na rua? Há mais ou menos uns 20 anos. O que houve? E ele contou a história. E uma única pergunta: você crê no poder de Deus e crê que Ele pode mudar a sua história, a sua vida? E ele diz: creio. Você crê que Jesus pode te perdoar e te salvar? Creio. Você quer ajuda? Quero. Fizemos contato com uma comunidade terapêutica, que a igreja tem que ter parceiros, não pode trabalhar sozinha. E aquela comunidade terapêutica recebeu o Severino. E Severino tratou por mais de 9 meses a dependência dele, de álcool e cigarro. E no final do tratamento, que deu mais de 9 meses, normalmente são 9 meses, mas o dele passou. No final do tratamento, o diretor daquela casa me liga: pastor, encerramos o tratamento com o Severino, está recuperado. A casa de recuperação é evangélica, ele foi discipulado, foi ensinado nas Escrituras, mas Severino, 20 anos na rua, não tinha contato com mais ninguém, com familiar nenhum. Ele não sabia para onde ir, o que fazer. E o diretor da casa falou: Severino, já com a malinha assim, eu fui lá buscá-lo, com a malinha no portão. Mas ir para onde, Jetro? Ir para onde, Davi? Ir para onde, Beth, depois de 20 anos, sem ver família, sem ver ninguém, Dirlene? Ir para onde? E ele parou ali com a malinha dele agora, com 61 anos de idade. E o diretor daquela casa, sendo um canal de misericórdia de Deus, perguntou: Severino, quer trabalhar aqui? Quero, sim, senhor. Então você vai ser porteiro. Naquele local que ele não sabia o que fazer, que era a portaria, foi o local que Deus usou de misericórdia e criou para ele, Jetro, uma oportunidade. Aquele foi o local de trabalho. Severino não saiu, mas também não entrou. Ali ficou trabalhando. Não era mais interno, agora era funcionário de carteira assinada. Quando Severino completou os 65 anos de idade,
foi feito um levantamento de contribuição de INSS, porque ele foi para a rua aos 40. Então trabalhou e encontramos 15 anos e 3 meses de contribuição. A lei antiga, para aposentar alguém, exigia 65 de idade e 15 anos de contribuição. Severino foi aposentado e retirou aqueles FGTS que fica lá depositado, que você retira quando aposenta, te retira tudo. E ele tinha trabalhado em indústria, era um profissional de ponta. E ao retirar aquele dinheiro, e agora trabalhando, recebendo aposentadoria, Severino estava nas mãos com o suficiente para comprar uma casa. E na vila onde funciona a comunidade terapêutica, Severino comprou uma casa. Em uma dessas viagens ao sul, ele soube que eu estava na cidade, pediu para eu e a Lara irmos até a comunidade. E chegando no morro, ele falou: pastor, qual é a casa mais bonita daquela vila? Eu falei: Severino, a mais bonita é aquela verde. Ele falou: é minha. Agora o morador de rua, Bia, é proprietário da casa mais bonita da vila. E aí, foi receber o primeiro pagamento do INSS, Dirlene. Pensou: vou chamar um táxi, porque não estava acostumado com tanto dinheiro, vou chamar um táxi. E chamou um táxi para levá-lo ao centro, e lá no centro um outro táxi para levá-lo para a vila, onde trabalhava e morava. E na hora de voltar com o pagamento dele, de aposentado, o motorista de táxi não saiu com o carro. Isso ficamos sabendo agora, em 2019, que a gente foi lá, ou 20? Foi 20, né? 2020. Acho que foi 2020. Início de 2020, a gente foi lá, essa história foi contada para nós. E Severino, então, o táxi não saiu do lugar. E Severino, então, perguntou: moço, por que o senhor não sai com o carro? E o motorista do táxi respondeu: você é Severino? E ele disse: sou. Eu sou marido da sua irmã. A família está te procurando há 20 anos. E nós te encontramos. Nós te encontramos. Eu vou te levar agora para casa, para você rever a sua família. Severino agora foi devolvido à família. Trabalha como porteiro na comunidade terapêutica. É aposentado. Tem a casa mais bonita da vila, numa localidade chamada Galópolis, que pode pesquisar também em Caxias do Sul. Deus amou aquele homem que morou na rua por 20 anos, comeu do lixo, dormia na praça fazendo uma vala, porque quem conhece o Sul ou já ouviu falar, lá no mês de setembro e outubro é -3, -4 graus. E o morador de rua morre congelado. Então o que eles fazem? Uma vala, deita na vala e bota papelão e jornal por cima para poder o vento passar sem atingir o corpo deles. O homem que dormiu em vala, como se fosse um defunto, comeu do lixo por 20 anos, era um homem também amado por Deus. O amor de Deus chegou ao Severino na forma de misericórdia. E misericórdia da parte de Deus chega ao outro usando os salvos como canal. Nós somos amados por Deus na maior expressão do amor, irmãos, que é a salvação.
Essa é a maior expressão. Não tem o que você requerer mais de Deus. Deus já te amou com o máximo, com a maior expressão, que é a salvação. Entendeu, Dilane? Já recebemos tudo. Mas Deus também ama, Biazinha, os desfavorecidos. Deus também ama aqueles que não têm oportunidade. A gente olha para uma situação difícil dessa e acha que a pessoa não tem o amor de Deus, né? Mas tem, Jetra. A forma é diferente. O amor naquele desfavorecido chega no formato de misericórdia. E o canal são os salvos. O canal é a igreja de Cristo. O canal são os crentes. Para que esse amor no formato de misericórdia chegue aos filhos da prostituta, aos filhos daqueles que foram desfavorecidos, aos filhos daqueles que não nasceram no contexto que você nasceu, aos filhos daqueles que não foram eleitos, não foram separados para salvação e ministério específico. Mas por que você é um eleito de Deus? Por que você é uma pessoa separada por Deus? Por que você recebeu o amor de Deus na maior expressão, que é a salvação? Para que você seja um canal das misericórdias de Deus na vida daqueles que são desfavorecidos. E com essa história eu encerro meu sermão, porque não há necessidade de dizer mais nada. Você entendeu quando você leu o texto? Chamarei povo meu ao que não era meu povo. O morador de rua não era povo de Deus, não era membro de igreja, não era crente, mas agora é, Bia, nosso irmão em Cristo, já foi batizado, frequenta uma igreja lá na vila onde mora, agora é povo de Deus. Chamarei de amada a que não era amada. A pessoa que não era amada, era desfavorecida, mas ouviu falar de Jesus, se converteu e agora é amada. Versículo 26, final do sermão. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Nós, salvos em Jesus, somos filhos de Deus, mas aqueles que são desfavorecidos, aqueles que não têm oportunidade, são amados também por Deus na forma de misericórdia. E nós, os salvos, somos vasos de misericórdia. Lembra que a gente aprendeu isso no outro sermão? Que nós somos vasos de misericórdia. Então, cheios da misericórdia de Deus, vamos chegar até os desfavorecidos, até os que não têm oportunidade, e entregarmos esse amor de Deus na forma de misericórdia. Misericórdia. E aqueles que não eram, diz o texto, no lugar em que se lhes disse, olha, vocês não são crentes, olha, vocês não são povo de Deus, ali mesmo naquele lugar, diz o Senhor, serão chamados filhos do Deus vivo. Assim como os eleitos serão chamados filhos de Deus, aqueles que não foram eleitos serão alvos do amor misericordioso de Deus, e se eles se converterem, como Severino se converteu, também serão chamados filhos de Deus. Conclusão do sermão. Todos os homens receberam de Deus oportunidades. Alguns nascendo eleitos, outros recebendo a mensagem que salvou os eleitos. Que mensagem é essa? Que só há salvação
em Jesus. Só há salvação em Jesus. Quer seja pelo amor eterno, que é a salvação em Jesus, ou pela misericórdia, que pode levar uma pessoa à eternidade. Os irmãos entenderam? Pessoas são salvas pelo amor eterno, que é a salvação em Jesus. Mas outros serão salvos pela misericórdia, que pode levá-los à eternidade. Outros serão salvos pela misericórdia, que pode levá-los à eternidade. Todos os homens terão oportunidade. Todos os homens terão oportunidade. Quer sejam eleitos e salvos para salvar e servir em ministério específico, quer sejam alvos da misericórdia de Deus, dando aos que não têm oportunidade, e aos que não têm favorecimento, favor. E o amor de Deus para com os desfavorecidos, na forma de misericórdia, chegará a eles através dos vasos de misericórdia, que somos nós. Nós somos os vasos de misericórdia nas mãos de Deus, para fazermos a misericórdia de Deus, que é a forma de Deus amar o desfavorecido, a essas pessoas. E eles que não são crentes se tornarão crentes. Eles que não são filhos de Deus se tornarão filhos de Deus. E eles que não são povo de Deus se tornarão povo de Deus. Louvado seja o nosso Deus. A misericórdia de Deus gera oportunidades. Seja você um vaso de misericórdia nas mãos de Deus, gerando oportunidades para outras pessoas que são desfavorecidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu nome. Ó Deus, que maravilha sabermos que o Senhor ama na expressão maior do amor, que é salvando, mas o Senhor também ama expressando misericórdia para aqueles que não têm oportunidade, para aqueles que são desfavorecidos, dando a todos os homens a oportunidade de ouvir o Evangelho, ouvir que só há salvação em Jesus, dando a eles a oportunidade de se arrependerem e, arrependidos, confessarem Jesus como Senhor e Salvador. E se assim o fizerem, aqueles que eram sem oportunidade terão oportunidade. Aqueles que eram desfavorecidos receberão o favor do Senhor. Aqueles que não eram povo de Deus, pela fé em Jesus, se tornarão povo de Deus. Aqueles que não eram filhos do Deus vivo, pela fé em Jesus, se tornarão filhos do Deus vivo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ama a todos e o Senhor é justo nas decisões soberanas que o Senhor toma. Assim oramos, assim pedimos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui, mas você que está em casa, vai ter um vídeo de missões que você pode continuar vendo. Um abraço. O meu trabalho ali consiste em trabalhar com refugiados de guerra e realocados, ou seja, foram obrigados a sair do lugar da casa deles e se realocar para um lugar mais seguro. Nós saímos um dia e fomos procurar pessoas para ajudar, e nós encontramos 2 prédios
com 64 pessoas. E nesses prédios, eles não tinham nada, eles não tinham água potável e eles tinham 5 crianças recém-nascidas. A primeira coisa que nós fizemos foi ajudá-los com água e mantimento e recurso para as crianças que não tinham nada. E pouco a pouco a gente foi criando um vínculo com essas pessoas. No começo nós íamos para ajudar na parte social, que eles não tinham absolutamente nada. E a gente trouxe um forno para eles, isso foi com a oferta do Brasil. A gente comprou um forninho para eles e eles já até fizeram o pão já para assar, tá aqui, ó. E com o tempo a gente criou um link com eles, a gente começou a ser amigo deles. E isso foi muito bom, porque a confiança que eles tinham em nós foi a ponto de nós podermos falar de Jesus para eles abertamente, e são muçulmanos xiitas, e pudemos falar de Jesus para eles a ponto de podermos implementar o POP, que é o programa ortodôntico, o nosso programa ortodôntico, e depois do POP fazer um apelo para 20 crianças se converterem ao Senhor.